Pronto. Posso começar em forma ou ir para capas? Capas. Capas. Você tem capas. O que são capas? Número de camadas. Simples, estratificado ou pseudo-estratificado. Pseudo no português e pseudo em castelhano. É? Tá. Pseudo-estratificado? Pseudo-estratificado significa que parece, mas não é. Entendeu? Parece, mas não é. Parece que tem várias camadas, mas não tem várias camadas. Isso, o que acontece é que as células estão disformes, elas não estão exatamente da forma que elas deveriam estar. A especialização deles na região apical. O que é região apical? É a primeira região, é o topo, ápice, topo. Você pode ter os cílios, são móveis, os estereocílios, que são imóveis, as microvilosidades, que a gente encontra, por exemplo, no intestino, elas não podem ser visualizadas no microscópio óptico, ou seja, você não consegue olhar exatamente no microscópio que a gente vê no laboratório, só em microscópio eletrônico. E os flagelos do espermatozoide. Eu vou falar mais para frente com calma sobre isso. Quando vocês falam assim, Virgínia, eu tenho dúvida entre cílios e estereocílios. Os cílios, eles servem como uma varredura. Na garganta nós temos cílios e eles se movimentam. Por quê? Ele vai fazer a varredura do muco. Seria. Imagina como se fosse uma vassoura que estivesse varrendo a sujeira. Os cílios na traqueia, por exemplo, ele varre o muco que a gente produz e fica assim, certo? Quando a gente engole, quando a gente toma água que passa na traqueia, para poder não ir muco para o pulmão, o que eles fazem? Eles fazem varredura, serve disso aqui, por isso que eles são móveis. Os estereocílios, eles são imóveis, eles não se mexem, eles existem, mas eles não se mexem. Por quê? Porque eles ajudam na absorção. Vocês vão entender mais para frente. Essa é a diferença, tá? Os cílios são móveis e os estereocílios são imóveis. Nós temos as microvilosidades que ajudam na absorção e na liberação. A microvilosidade intestinal, ela ajuda na absorção de nutrientes, quando a gente come no intestino delgado, e na liberação de muco, para poder revestir a parede do intestino. E os flagelos que ficam no espermatozoide, para poder ele fazer o quê? Se movimentar. Entendeu? A única coisa nisso daí que eu estou falando com vocês, que não se mexe, é o estereocílio. Tá? Ficaram com dúvida? Fico olhando para sua cara e eu vejo que parece que você está com dúvida, eu fico com medo. Não? Tá pensando. Queratina. Células mortas não é uma especialização. O que é a queratina? A queratina fica na superfície, na região apical, no topo, no ápice. Ela não tem núcleo e ela é um conjunto de células que vão morrendo para fazer a barreira de proteção. Não é uma especialização do tecido. Ele só está ali dependendo do lugar que ele está. Tanto que ela se regenera de 20 a 30 dias, que é a formação da célula quando vai... Entenderam? É assim, a queratina, por exemplo, nossa pele tem queratina, certo? Essa queratina que tem na nossa pele, ela se regenera de 20 a 30 dias. O que é isso? É um acúmulo de célula morta para proteção, para barreira, proteção de temperatura, para tudo. Então, a nossa pele aqui em cima, ela tem queratina e ela vai se regenerando na medida em que a célula também vai regenerando da nossa pele.
Por isso que quando a gente não toma banho, a gente fica cheio de caraca, de sujeira. Aquilo dali é queratina que está acumulada, não tem? É isso. Sujeira, queratina acumulada. Tem que tirar a queratina, excesso de queratina todo dia. Exemplo, pele. É o exemplo mais clássico que tem de pele, de tecido epitelial com queratina. A pele, ela é tecido epitelial de revestimento plano, estratificado, queratinizado. O que significa esse nomão? A pele é um tecido epitelial que reveste célula plana, estratificado, que tem várias capas, queratinizado. Isso aí, capas, camadas, tá bom? Lembrar que capa, camada, várias capas, camadas. O tecido epitelial, ele é avascular. O que significa isso? Isso aí, ele não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Como é que ele se nutre? Pelo tecido conjuntivo subjacente. O tecido conjuntivo que fica abaixo do tecido epitelial é o tecido que nutre o tecido epitelial. O tecido epitelial não tem capacidade para se nutrir, para se manter. Ele só se mantém por causa do tecido conjuntivo que fica abaixo dele. Tanto o tecido conjuntivo quanto o tecido nervoso, ele inerva a nossa pele. A gente só sente dor por causa do tecido nervoso que fica aqui, não é o epitelial que dói. O tecido epitelial não tem tecido nervoso, ele não tem tecido sanguíneo. Entenderam? Ele é inervado, ele é alimentado pelo tecido conjuntivo abaixo dele, que eles normalmente chamam de tecido conjuntivo subjacente, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, com substância amorfa, beleza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sustentação. Ele serve para sustentação. Observe que nossa pele tem uma camada, a nossa camada aqui de pele, do tecido epitelial. Ele não deixa nada que fica abaixo, que a derme, saia. Ele sustenta isso. Ele forma uma proteção. Barreira. Como é que é barreira? Isso daqui protege a barreira de barreiras externas. Por exemplo, quando a gente não se machuca, se cair o sangue de alguém aqui, a gente não vai se contaminar. Porque não tem uma coisa chamada solução de continuidade. Não tem buraco, não tem fístula, não tem rasgo. Entenderam? Ele protege disso. Então, ele protege o nosso corpo. Por isso que quem queima o corpo, quem leva queimaduras de terceiro grau, ele perde essa barreira de proteção. Então, a probabilidade dele morrer de infecção é muito maior, porque ele não tem essa proteção. Não sei se vocês já viram num centro de tratamento de queimados de um hospital. É a coisa mais, assim, incrível e de dó que eu fico, porque eles não têm proteção. Então, eles ficam com aquelas gases estéreis com água o dia inteiro para poder proteger contra os micro-organismos, porque eles não têm barreira de proteção. Proteção, transporte celular. Como é que é isso? Lá na membrana basal, que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo, ali acontece transporte de íons, de substâncias, de várias coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sódio, potássio, fósforo, lembram? Secreção, aqui já é na parte do glandular. Secreção de hormônio, secreção de suor, glândula sudorípara, entendeu? Absorção. Todas as vezes que a gente usa um medicamento na pele, vamos pensar na pele, você vai lá, pega uma pomadinha, passa aqui na pele. Por que ela melhora? Porque o nosso corpo absorve. Por que quando a gente hidrata a gente fica com a pele melhor, pele mais viçosa?
Porque ele absorve todos aqueles componentes do hidratante, os minerais, os óleos que tem, a água, inclusive. Entenderam? Sensações. Sensação de frio, de calor. O tecido epitelial serve para isso, para a gente ter noção. O tato, quando alguém encosta, certo? Permeabilidade seletiva. A nossa membrana, ela tem permeabilidade seletiva. Ela só passa aquilo que ela precisa. Se ela viu uma coisa estranha, ela fala assim, não vai passar. Entendeu? Isso que é permeabilidade seletiva. Endo, meso e ectodermo. O que é endo, meso e ectodermo? Vocês já estudaram isso em embriologia, já ouviram pelo menos falar, na hora que vai formando os órgãos. Ectodermo para fora. Endodermo, quando o órgão vai para dentro dele mesmo. E mesodermo, quando ele vai para dentro do corpo. Por exemplo, aquela capa que forma o pulmão é o mesodermo. Entenderam? Capa que forma o coração é um mesodermo, para vocês entenderem o que é meso, endo e ecto. Certo? Alguma pergunta? Vamos lá. Epitélio plano simples, tecido epitelial plano simples. Olha isso aqui. Alvéolos pulmonares, cápsula de Bowman. Olha aqui o núcleo. Tá vendo aqui? Olha os núcleos da célula. Só tem uma camada de célula, então ela só tem uma capa. Uma capa, certo? Isso aqui é o núcleo da célula e ela é plana, ela é aplanada. Tá? De vez, assim, a primeira vez que a gente olha, a gente acha complexo, mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai observando. Olhar lâmina é educar o olho. Você tem que educar os seus olhos para você olhar e entender o que está naquela lâmina. Isso daqui é só um exemplo para vocês. Epitélio plano simples. Significa que as células são aplanadas e só tem uma capa. Certo? Tecido epitelial plano simples. Isso. É o que pode. Tecido epitelial de revestimento plano simples. Melhor ainda. Epitélio cúbico simples. Olha como é que as células são. Elas são mais quadradinhas, mais forma cúbica mesmo, de dadinho, tá vendo? E o núcleo é mais arredondado e mais central. O núcleo ele é mais central. Observa que a célula plana, ele não é tão central, mas cúbico ele é. Entendeu? Vamos ver aqui. Ó, olha que bonitinho que eles são. Olha aqui que bonitinho. Isso daqui não é, não. Olha que gracinha. Olha só. Olha, eu quero que vocês vejam aqui a forma cúbica das células. Estão vendo? Tá vendo quando ele é mais centralizado? Isso daqui é a tireoide. É a glândula tireoide. Aqui que passa o hormônio e aqui ele reveste na luz da tireoide. Tá vendo? Tecido epitelial de revestimento plano cúbico. Tecido epitelial de revestimento cúbico simples. Isso, exatamente. Reveste a luz da tireoide, da glândula tireoide. As células são de forma cúbica e só tem uma capa. Olha que linda. Viu? Isso aí, no mesmo tamanho. Isso aí. Observaram? Olha que linda. Tá vendo? Faltou um S aqui.
Olha que coisa mais linda. Observaram? Isso daqui é uma célula cilíndrica. Observe que os núcleos, eles acompanham o tamanho das células. Viu? Não, ele não é estratificado. Ele é uma capa. A capa é a quantidade de camada. Ele é um epitélio cilíndrico simples, tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples. Por exemplo, vai estar dentro do útero. É só uma forma diferente de eu mostrar para vocês que aqui é um cilindro e aqui também é cilíndrico. Pela maneira que foi feita a lâmina, entendeu? Pela maneira que foi feita a lâmina. É isso que eu quero mostrar para vocês. Isso aí, exatamente. Maneira que foi feito o corte. Agora vem epitélio cilíndrico simples ciliado. Tá vendo aqui os cílios aqui em cima? Ele se... Isso aí, uma vassoura. A ideia é vassoura para ele poder limpar, tirar a secreção do lugar, para não ficar ali. Por que, que quem usa aquele tubo na garganta tem que ficar tirando o tempo todo para limpar? Porque ele não consegue fazer isso. Entendeu? Quem está internado em UTI tem que fazer fisioterapia para tirar a secreção, porque ele não tem cílio movimentado, porque ele fez a cirurgia e tirou. Entendeu? Então ele agarra a secreção aqui e não consegue limpar. Como ele não consegue limpar, aumenta a chance dele ter infecção no pulmão. Não, porque isso aí, exatamente. Olha as células como elas são compridas e os núcleos acompanham o tamanho da célula. Isso aí, cilíndrico ou pavimentoso. Cilíndrico também. Terrível epitelial de revestimento. Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples. Com, com cílios. Isso aí. É simples. É simples. Igualzinho que vocês estão falando. Vocês estão falando certinho. Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples com cílios. Olha que lindo. Velocidades intestinais. O intestino é assim. Olha só. Cilíndrico. Olha aqui que lindo. Cilíndrico simples. Tá vendo? Isso em azul são as células caliciformes. Elas liberam muco. Elas liberam muco para a parte interna. Para movimentar o bolo fecal que está aqui dentro. Entendeu? Isso aí. Exatamente. E é desse jeito que aparece na lâmina, tá? Não tem diferente disso. As microvelocidades, não, você não consegue ver. Eletrônico. Isso aí. Olha que lindo. Esse é o epitélio respiratório. Como é que funciona? Observe que as células, os núcleos estão em posições irregulares. Isso aí.
Isso tudo aqui é um epitélio pseudoestratificado, ou pseudoestratificado. O que é isso? Ele só tem uma capa, mas parece que tem várias. Isso aí, o que não é. Isso aí, perfeito. É a tráquea, certo? É o epitélio da tráquea. Por quê? Para fazer a varredura que eu falei com vocês, entenderam? Ó, os cílios e o epitélio, isso aí. Pseudoestratificado, isso aí. Quando a gente fala o nome do órgão, vocês conseguem visualizar melhor, para vocês entenderem. Hum? Agora percebeu, né? Então vamos lá. Repetindo. Plano celular aplanada, alargada, núcleo mais alargado. Cúbico, as células são bem organizadinhas, núcleo central. Cilíndrico ou pavimentoso, a célula é comprida, o núcleo é comprido, seguindo a célula. Pseudoestratificado, o núcleo fica em posições irregulares, assim como o tamanho das células. Entenderam? Agora vamos falar dos estratificados. Estratificado tem várias capas, certo? Nem todas as capas têm contato com a membrana basal, que é aquela que faz a alimentação do tecido conjuntivo para o epitelial. Por quê? Se você tem 4 capas, 3 capas, só a de baixo que está em contato com a membrana basal, que pode trazer... Pode falar. Que pode trazer os nutrientes para manter o tecido epitelial. E as células têm formas diferentes. Você tem plano, cúbico, cilíndrico, polimorfo ou transição ou urotélio. Onde tem isso? Epitélio de transição. Epitélio de transição nós temos nas vias urinárias, na bexiga, no urotélio, entendeu? Então, ele pode ser chamado polimorfo, transição ou urotélio. Qualquer uma das 3 denominações podem ser usadas. Isso, vias urinárias. Todo o epitélio pseudoestratificado é cilíndrico. Deixa eu ver. Certo? Lembra da tráquea? Todo pseudoestratificado é cilíndrico. Por causa da forma da célula alargada, aumentada, os núcleos são disformes. Eles não têm forma, eles não ficam fixos. Cada hora ele está em uma posição. Entendeu? Isso aí. Isso aí. Todo epitélio pseudoestratificado tem cílios e estereocílios. Então, se vocês veem cílios e estereocílios, podem ter certeza que é tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Perfeito? É. Qual é? Entendi. Todo epitélio pseudoestratificado tem cílios e estereocílios. Tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Aí vai ter o número de capas, que é pseudoestratificado, que não tem, que finge que tem muitas, mas só tem uma, com cílios ou com estereocílios. Não. O estratificado, não. O estratificado são várias capas. Isso. O pseudoestratificado só tem uma capa, mas as células... Isso. Parece, mas não é.
certo? E todo pseudoestratificado tem cílios e estereocílios. Você vai ver embaixo. Se você vê cílios, você já vai saber que é pseudoestratificado. Epitélio de transição, aqueles que eu falei com vocês, na bexiga, nas vias urinárias. Por quê? Ela precisa se encher, esvaziar. Transição, urotélio ou polimorfo. São vários nomes que a professora pode usar para fazer uma pegadinha com vocês e é a mesma coisa. Não entendi, como é que é? Ah, mas ela vai fazer, e você defendendo ela. Ó, vamos lá. Esse daqui é um epitélio estratificado com dois tipos de células. Nós temos células planas, certo? E temos células cúbicas. Isso aí. Isso aí. Vocês já entenderam? Pode ser queratinizado ou não queratinizado. Queratinizado na pele, não queratinizado na vagina, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui na frente. Epitélio plano estratificado não queratinizado. Ó, olha, que lindo, tá vendo? Você observa, aqui é o tecido conjuntivo subjacente, aqui fica a membrana basal, que nutre o tecido epitelial, e aqui são as células com várias camadas, por isso que é estratificado, mas aqui em cima não tem queratina. Esôfago, cavidade oral, vagina e o colo uterino, só aquele buraquinho do útero, não é dentro do útero. Isso aí. Aqui, a tradução vai, para mim, português é colo uterino. Certo? Entendi. Mas é só a portinha de entrada. É isso que eu quero falar com vocês, entendeu? Não é a parte de dentro. É isso aí. É isso aí, exatamente. É exatamente isso. Não, mas vocês têm que entender, é isso aí. Bobo. Ó, olha a pele, bobo. Ó, aqui é um epitélio plano, estratificado, queratinizado. Olha que lindo. Isso daqui são as células planas em várias camadas, e aqui é a queratina, a parte morta das células que fica na pele, na parte superficial. Certo? Isso daqui é o tecido epitelial plano estratificado, queratinizado, que é a pele. Isso aí, certo? Aqui, olha que coisa linda, epitélio cúbico estratificado. São os conductos excretores de glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas são exócrinas. Isso aí. Elas liberam conteúdo para fora do corpo. Olha como é que ela é bonitinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Do ladinho do outro, núcleo centralizado, observem. Então, aqui seria tecido epitelial cúbico estratificado. Tecido epitelial de revestimento cúbico estratificado. Porque tem mais de uma capa, mais de uma camada, tá? Uma capa. Entenderam?
Aqui. Esse é o epitélio polimorfo, urotélio ou de transição. Agora eu vou mostrar a lâmina para vocês. Olha que lindo que ele é. Perfeito, viram? Ó, ó. Várias capas, isso aí, exatamente. Várias formas para ele poder se distender quando a bexiga estiver cheia e diminuir de tamanho quando ela estiver vazia. Entenderam? Isso aí, exatamente. Exatamente. Só para vocês observarem, epitélios de revestimento estratificados. Plano, polimorfo. A gente tem transition, isso aí, isso aí. Isso, mesma coisa, mesma coisa. Ó, quando a gente vai determinar um tecido, aquilo que a gente estava falando, determina pelo número de capas, que é o número de camadas, se ele é simples ou estratificado, o nome da célula, você vai colocar se essa é plana, se é cúbica ou se é cilíndrica, e você vai colocar se eles têm alguma especialização ou não. Queratinizado, não queratinizado, cílios, estereocílios, entenderam? Célula caliciforme. É isso que eles pedem. Quando eles. Especialização é o que ele tem a mais, se ele tiver a mais. É igual a pele. Estratificado, queratinizado. Certo? Tecido epitelial de revestimento. Como é que ele faz para se nutrir? Subjacente através da membrana basal. Entendeu? Isso daqui é quando tem uma capa, que todas as células estão em contato com a membrana. Isso daqui é quando tem várias capas e só uma porção está em contato com a membrana. Entenderam? Isso aí, isso aí. Só o cúbico, exatamente. Ele é nutrido, porém ele só o cúbico que tem contato com a lâmina basal, com a membrana. Agora vem polaridade. Não sei se vocês olharam isso na polaridade, certo? A gente tem o polo funcional e o polo nutrício. O polo nutrício ele fica na base, na basal, e o funcional fica no ápice. E na lateral é aquela que vai unindo uma célula a outra. Apical, microvilosidade, kinetocílios, estereocílios, é tudo cílio, tá? Isso aí, é tudo cílio. Lateral, são as uniões entre uma célula e outra. E basal, união, membrana basal e as invaginações. Essas invaginações eu vou mostrar para vocês mais à frente. É quando faz a invaginação para formar uma glândula, uma microvilosidade do intestino. Pode pensar com calma. Isso. Isso aí. Endomeso e ectodermo. Tá vendo que uma coisa liga a outra? Eu falei lá na frente, lá atrás. Endomeso e ectodermo, que vocês viram em embriologia. Ó, aqui são as variações das microvilosidades. Lembra que eu falei com vocês que é tudo estereocílio?
Tudo cílio, desculpa. Olha o endométrio. Isso daqui são cílios no endométrio. Olha a placenta. Isso daqui são cílios na placenta. Olha a microvilosidade intestinal. Isso aqui são microvilosidades intestinais. É tudo cílio. Raciocina comigo. Por quê? O que acontece no intestino? Quanto mais superfície de absorção, melhor. Entendeu? Por isso que tem maior superfície de absorção. Por que que no intestino nós temos invaginações? Isso aqui são invaginações. Por quê? Para aumentar a superfície de contato. Isso daqui é uma invaginação do intestino. Isso aqui aumenta a superfície de contato de absorção de nutrientes, de água, de medicamento, de tudo. Isso aí. Isso aí, por isso. Entendeu? Por isso que aqui é mais perfeito do que aqui e do que aqui. Não, mas é a forma que foi feito, Lúcio. É a forma que foi feito. Aqui foi aumentado 20 mil vezes, entendeu? Microscópio eletrônico. Isso daqui, as velocidades, a gente só vê em meio eletrônico. Lembra que eu falei com vocês? Por isso que a gente está vendo. E aqui é mais perfeito por causa da superfície de absorção. Precisa de maior superfície de contato para absorver os nutrientes. Agora vem o famigerado esteliocílio. Tá vendo? São estruturas filiformes de vários micrômetros de tamanho, unidades de pequenos, parece penachinhos, aquelas peninhas fininhas, que são imóveis. O que eles fazem? Facilitam a absorção e receptor sensorial. Isso. Vou mostrar para você agora. Olha lá. Isso daqui é um estereocílio do epidídimo. Epidídimo, conducto deferente, células sensoriais do ouvido interno. Isso, não, mas ele está parado. Deitado. Mas aqui, entende que é a forma que foi tirado a foto. Entendeu? Aham. Aham, igual essa daqui, por exemplo. Aqui é microscópio óptico e aqui é microscópio eletrônico, viu a diferença? Entendeu? Agora vem o hemidesmossoma e o contato focal. O que serve? Eles melhoram, eles aumentam, eles melhoram o contato da membrana basal com o tecido epitelial, entendeu? Eles formam filamentos de actina em contato com o tecido epitelial, passando íons, colesterol, isso tudo que tem na membrana basal. Entendam que o tecido epitelial é isso aqui e a membrana basal fica abaixo dele. Certo? Vocês viram em citologia o que é a membrana basal, qual é a função da membrana basal, o que ela transporta, o que passa por ela, a seletividade dela, a polaridade dela, certo? Pode perguntar. Não, pode perguntar, de verdade. Só que o quê? Por isso que eu tô falando, perguntem agora. Agora é a hora de vocês perguntarem, entendeu? É. Eu sei, eu entendo. Membrana basal. De que a membrana basal é formada? Ela é formada de lâminas. Lâmina basal, células epiteliais. Lâmina lúcida e lâmina densa. Lâmina reticular ou subdensa, os fibroblastos. Para que servem os fibroblastos?
cicatrização tecidual. Ele forma uma rede. Não tem quando você corta a sua pele? Aquilo dali que vai cicatrizando são os fibroblastos. Não tem quando está coçando um machucadinho que está cicatrizando? Aquela coçadinha é a atuação dos fibroblastos para fechar aquele machucado seu. Ele vai formando uma rede, igual uma teia de aranha. Entendeu? E aí ele vai fechando e vai cicatrizando o machucado. Ele é extremamente importante, os fibroblastos. Isso, os fibroblastos. Eles são muito importantes para a gente. Membrana basal. Serve de suporte para o epitélio. Barreira seletiva, só passa o que ela quer. Reparação tissular com os fibroblastos. As células malignas, é como se eles isolassem. Entendeu? Favorece a transmissão de mensagem, tipo tato, contato, isso aí, exatamente. Isso, as sensações. Isso aí, essa é a palavra, sensações. Agora, peraí. Vai agora me perguntar, vocês têm dúvida em tecido epitelial de revestimento? Não? A gente está no 30, eu tenho 68 slides aqui ainda. Como não? Vocês têm que saber isso tudo aqui, tem muita coisa. Olha só, vocês podem parar de preguiça. Olha aqui o tanto de lâmina. Olha aqui. Tá? Pode parar, tem muita coisa para ver ainda. Isso daqui é só epitelial. Vamos lá. Tecido epitelial glandular. Ele expulsa a substância, secreção, excreta, através de um gradiente de concentração. Do mais concentrado para o menos concentrado. Certo? Ele joga a secreção para a luz do tubo. Ele joga a excreção para fora da pele. Todos os tipos, as variações de glândulas, vai ter um tipo de secreção, certo? Vamos lá. Células secretoras de origem epitelial organizadas. Quais são essas células? Essas células são do estômago, quando ele libera ácido, certo? Essas células são células que elas liberadas ácido aqui na superfície para poder fazer a digestão. Libera ácido, hormônio, isso tudo é liberado pelo tecido glandular. Glândulas exócrinas. Certo? Adenômero e conducto excretor. Vou mostrar isso tudo para vocês. Nós temos exócrinas, nós temos endócrinas, que liberam os hormônios, e as mistas. Isso, exatamente. As mistas, por exemplo, ficam no pâncreas. Nós temos células alfa e células beta. Cada uma libera uma coisa. Uma libera insulina, a outra libera o glucagon. Tipos. Vocês estão entendendo? Certo? Vamos lá. Mecanismo de secreção. Você tem as glândulas, que são merócrinas, produzem e liberam na luz. As apócrinas, que ficam com a secreção. As holócrinas, tipo um pâncreas da vida, uma glândula sebácea, que ela produz e libera e morre. Toda glândula sebácea, isso aí. E a endócrina, que é, por exemplo, o hormônio. Hipófise, tireoide, tudo que for produzir hormônio é endócrina, certo? Holócrina, apócrina e merócrina, ela é uma glândula de secreção exócrina. E a endócrina é secreção endócrina. Tá.